Imagina acordar amanhã e descobrir que uma nova droga está circulando pelo país. Mas não é uma droga comum. Uma droga capaz de fazer as pessoas sorrirem sem parar. Capaz de destruir suas memórias, sua personalidade e até mesmo sua humanidade. No começo, tudo parece apenas mais um caso policial. Mais uma substância ilegal causando problemas. Mas conforme as investigações avançam, descobrimos que a verdade é muito pior. Corpos deformados, pessoas violentas, esporos sendo liberados após a morte, uma figura misteriosa aparecendo nos sonhos de vários infectados. Hoje vamos analisar a primeira temporada de Smiley Tapes, desde a transmissão de emergência até o massacre que mudou tudo. Então se acomode, porque essa história começa com uma droga, mas termina como um pesadelo. No primeiro vídeo, somos introduzidos a uma transmissão de emergência. O objetivo dela é simples: alertar a população sobre os riscos da Smiley, uma droga ilegal que está se espalhando pelos Estados Unidos. Segundo a própria transmissão, mais de 500 mortes já foram registradas desde que a substância começou a circular pelo país. E por precaução, as autoridades recomendam que você fique longe de qualquer pessoa que pareça estar sob efeito dela. Mas eles também explicam os sintomas. Entre eles estão risadas frequentes, rosto distorcido e violência extrema. Ou seja, não estamos falando de uma droga comum. Estamos falando de algo capaz de mudar completamente uma pessoa. E caso você precise sair de casa ou queira manter sua vida noturna, a transmissão recomenda alguns protocolos. Evite becos, principalmente durante a madrugada. Não converse com desconhecidos sem necessidade. E se você encontrar alguém rindo demais, mesmo que esteja longe, vá embora. Mas faça isso sem chamar atenção, porque segundo o alerta, essas pessoas deixam de agir como seres humanos normais, e quando percebem sua presença, não costumam desistir da perseguição. Isso já mostra uma coisa logo de cara. A Smiley não é tratada como uma simples droga. Ela é tratada como uma ameaça pública. Após uma investigação mais aprofundada, os pesquisadores chegam a uma conclusão assustadora. A Smiley não parece ser apenas uma droga. E na verdade, ela seria algum tipo de fungo. Um fungo extremamente perigoso para o corpo humano. Pouco tempo depois, 2 pacientes chegam ao hospital. Os 2 reclamam de fortes dores de cabeça e câimbras intensas no rosto. Os médicos tentam controlar os sintomas, mas nada funciona. Então os pacientes são levados para a observação. E é aí que começamos a acompanhar a evolução da infecção. Na primeira semana, os 2 ainda parecem pessoas normais. Eles conseguem resistir aos sintomas, mas já começam a sorrir involuntariamente. Além disso, apresentam sinais parecidos com meningite. Na segunda semana, a resistência praticamente desaparece. Os sorrisos ficam mais constantes e os pacientes começam a ficar cada vez mais violentos, como se algo estivesse assumindo o controle. Na quarta semana, a situação fica muito pior. Os rostos estão completamente contorcidos. As cordas vocais foram destruídas pelas risadas constantes e as funções cognitivas já estão comprometidas. Nesse estágio, eles mal parecem humanos. Na quinta semana, o corpo começa a envelhecer rapidamente. A memória desaparece. A personalidade desaparece. Isso tudo consequência do Alzheimer prolongado. E o segundo paciente nem sequer sobrevive para chegar ao final dessa fase. O primeiro ainda resiste,
por mais algum tempo, mas acabam morrendo na sexta semana, sem apresentar novos sintomas relevantes. E a essa altura, eles não são mais as pessoas que eram antes. Durante a autópsia, os pesquisadores fazem descobertas ainda mais preocupantes. O fungo foi encontrado nos neurônios. E também foi encontrada uma substância muito parecida com acetilcolina. Sei lá como pronuncia. O que sugere que a infecção pode estar interferindo diretamente no funcionamento do cérebro. Mas isso não é tudo. As amígdalas apresentavam uma concentração enorme do fungo. Como se aquela região estivesse completamente dominada. Durante cerca de 30 minutos da autópsia, um dos cadáveres começa a liberar algo pela boca. A princípio, parecia apenas um gás. Mas existe um problema. Aquilo não era gás. Era esporos. 2 agentes funerários estavam no local e acabaram inalando o ar contaminado. Resultado, os 2 foram colocados imediatamente em quarentena. Nesse meio tempo, é-nos mostrado Shao. Durante algumas falas dele, aparece o invasor de sonhos. Enfim. Ele conta mais dos seus sonhos, sobre seu cachorro estar melhorando, que antes estava doente. Mas é interrompido novamente por esse mesmo homem, que acabou sonhando. E a partir disso, ele reclama de enxaquecas fortes na cabeça, uma enorme vontade de sorrir. É como se alguém tivesse me puxando de orelha a orelha. Tempos depois, o cachorro chega a falecer. Dia seguinte, ele encontra alguns amigos. Todos acham Shao contente. Mas por dentro, ele está destruído. Ninguém sabe como ele se sente. Ninguém percebe o sofrimento. Enquanto os médicos ainda não possuem um diagnóstico. Até que um dia Shao acorda e entra no consenso. Ele começa a enxergar o mundo como um lugar triste, podre, sem esperanças. Então, faz uma afirmação perturbadora. Ele diz que tem o poder para mudar tudo. E é nesse momento que entendemos para onde a história está encaminhando. Entre tiros, gritos e puro caos, descobrimos o desfecho daquele caso. Shao comete um homicídio em massa. Ele não poupa violência, fazendo o mesmo de forma implacável. E mesmo após a chegada da polícia, ele continua resistindo. Então, foram necessários vários disparos para finalmente contê-lo. O resultado foi devastador. 17 mortos, incluindo o próprio Shao. E mais 10 pessoas feridas. E é assim que a primeira temporada de The Smiley Tapes termina. Começando com uma história sobre droga e terminando como algo muito pior. Algo que talvez nunca tenha sido apenas uma doença.